141. Amor fraternal. Paulo, em cartas aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, ele disse assim: permaneça o amor fraternal. Vamos ler, depois comentamos. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismos de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Aqui a gente já vê ele falando sobre o amor fraternal, o verdadeiro amor. E é hoje o amor menos comentado em nossa sociedade, tá? Para que a gente tenha uma noção. Então, amor fraternal. Ele disse: permaneça o amor fraternal. Ele está dando uma mensagem assim: aconteça o que acontecer, nunca saia do amor fraternal, tá? Vamos supor assim que a gente não consiga amar alguém como um pai, como uma mãe, como uma esposa, como um filho, como qualquer um parente, mas o mínimo que nós temos que fazer é amarmos uns aos outros com o amor fraternal. É o mínimo, é o nosso dever como cristão. Vamos então iniciarmos aqui, ó. As afeições familiares, os laços consanguíneos e as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma. Sim, são, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, ele diz assim: é razoável que o espírito não venha cair sobre o peso das inclinações próprias. Aqui ele já diz assim, ó: o ponto mais elevado dos nossos sentimentos, eles já se iniciam, né? O ponto mais elevado é o sentimento, o amor fraternal, mas ele já começa a se iniciar aonde? Nas afeições familiares, nos laços consanguíneos e nas simpatias naturais que nós temos. O problema é que nós não somos perfeitos, então nós temos uma inclinação. Normalmente as nossas inclinações, nos levam às nossas má tendências. E aí aquilo que era para ser vivido de maneira louvável, de maneira ser expressado de maneira superior, alegre, ele acaba se perdendo no meio dessas imperfeições nossas.
E aí ele vai citar alguns exemplos. Ele diz que antes o equilíbrio é a posição ideal, nem muito e nem pouco. E ele diz assim: por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. E isso é uma coisa que a gente vê muito. Bom, é natural que as famílias dizem assim: Guto, não existe uma escola de família. Não, nenhum lugar nos ensina, como a gente tem uma universidade, antes de nós nos tornarmos pais, como ser um bom pai. Também não existem escolas que ensinam como um filho ser um bom filho, quais as responsabilidades de cada um. É verdade que não existe uma bem traçada, mas as religiões tentam, nos auxiliar, e muito, dando-nos algumas diretrizes. A doutrina espírita, por exemplo, ela nos esclarece muito. Nós temos um livro chamado Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, e ali ela fala bastante. SOS Família também, de Joana de Ângeles. Ele nos dá bastante diretrizes para uma família saudável. Fora isso, realmente, não se tem. Não vamos encontrar em universidade nenhuma, em curso nenhum. Depois nós temos a ciência, na academia científica nós vamos encontrar a psicologia, mas nós atravessamos um momento específico no nosso planeta. Até uns mais ou menos 100 anos atrás, nós tínhamos muita certeza de como educar nossos filhos. Qual era o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos. Depois veio uma nuvem, uma onda gigantesca que foi tirando os poderes dos pais sobre os filhos, foi criando dúvidas. Então aquilo que parecia muito claro nas relações familiares começou a se escurecer, chegou ao ponto de não haver mais luz no final do túnel. Os pais já chegaram a dizer: eu já não sei mais o que é ser pai, o que é ser esposo. As mulheres, o que é ser mãe, o que é ser esposa. Os filhos, eu não sei o que é ser irmão, o que é ser filhos, porque tudo nos foi proibido. E muitas teorias proibindo, criticando e falando dos resultados negativos. Muito bem. Agora, depois de um tempo, nós ainda estamos submersos nisso, apresentou-nos umas luzinhas no final do túnel. Mas e essa geração que passou mergulhado? Os pais já não podiam mais chamar a atenção dos filhos, os pais já não podiam gritar, não podiam pôr de castigo, não podiam reprimir. Tudo gerava trauma, tudo era violência, tudo era aquilo. Então chegou num momento e a vida não para. No meio dessa escuridão dos relacionamentos familiares, atravessou uma geração. Essa geração tem vários nomes, que eles dão atualmente identificado. Então se tornaram hoje adultos. Como são esses adultos? Aqueles adultos que nunca receberam um agora não, um ainda não, um não pode, um grito, uns tapinhas, um puxãozinho de orelha, nunca receberam nada. E agora, como são esses adultos? Porque a vida, ela não se modifica tão rápido assim. Muitas vezes em casa ela não ouve um não, mas no mundo ela ouve só não. Em casa ela não ouve de maneira alguma uma expressão que faça: olha, se você se esforçar para obedecer, pode ganhar ou ter acesso a determinados gostos que você gostaria. Às vezes não tem, é tudo muito fácil, mas na vida só vem através de luta, e muita luta, e muita luta, e no final da luta você encontra dois que ainda tem que ser escolhido entre um e o outro, porque o espaço
daquilo que todo mundo busca, da fama, do sucesso, é muito pequeno. Não vai todo mundo chegar até lá. Bem que um cristão não luta para isso. Para nós o sucesso não é a fama. Normalmente a gente busca a fama. O cristão busca o sucesso, que é a autossuperação, a capacidade de autodisciplinar-se, a capacidade de ouvir um não e entender o que precisa ser modificado nas suas estratégias de luta. A capacidade de dizer ouvir um ainda não e dizer, não é o meu momento, mas vou continuar me esforçando. Então, dentro disso, a gente vai enxergar muitos pais, e aí esses filhos também se casaram dessa geração, e começaram a passar isso também aos seus filhos, que meus pais não gritavam comigo, não zangavam comigo, não tinham direito de fazer nada, eu fazia tudo, e sentindo falta daquele limite que antes poderiam dizer era exagerado por alguns, e que depois ficou sem nenhum. Então nós sabemos hoje que nem muito limite e que nem sem nenhum limite. Afinal de contas, as relações é impossível existir sem limites. Existem limites, não só pais e filhos, mas marido, esposa, esposa e marido, filhos e pais, pais e filhos, vizinhos. Toda a nossa sociedade vive sob a lei de limites. Então, ele diz assim: por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Aí vem os pais protetores. E é natural, por não sermos perfeitos, mas amarmos muito os nossos filhos, a gente acaba se debruçando demais neles, querendo impedir que eles tenham consequências. Porque errar, muitas vezes a gente quer até impedir que eles erram, mas depois o protetor é aquele que quer impedir a consequência do erro, vai mais além de tudo, né? Porque errar, tudo bem, a gente quer que eles erram. Aqui entra uma pergunta que a gente sempre faz aos pais, e nós como pai também sempre estamos nos perguntando: quando eu estou muito preocupado que o meu filho tome uma atitude errada, eu estou realmente preocupado com ele ou comigo? E muitos dizem assim: não, como comigo? Lógico que eu estou preocupado com ele. Então vamos reforçar um pouquinho a pergunta: você está preocupado com as consequências da atitude dele, ou com o problema que isso vai gerar e que você vai ter que resolver? Exatamente o que faz você tentar se antecipar nesse processo todo. Porque vamos pensar que existe um Deus, abaixo de Deus, vamos colocar assim bem rápido, um Cristo, abaixo do Cristo uma pleiade de anjos, abaixo da pleiade de anjos inúmeros bons espíritos, mais abaixo vários benfeitores, inclusive cada um do seu filho, cada um da sua família, depois os espíritos familiares que já partiram e também amam-nos. Se tudo isso não adiantar para nos dar segurança, para nos dar certeza de que as leis estão corretas, nós acreditamos que eu posso impedir o caminho e o destino de alguém? Impossível. Cabe-nos uma lógica dizer assim: olha, eu posso orientar, eu posso mostrar as consequências de cada ato, mas impedir jamais. Impedir jamais. E aí, quando entra o chamado pai protetor, é exatamente isso. É quando eu quero impedir a consequência. E aí volta nós como cristãos reparar, observar a relação que existe do nosso aprendizado a tudo isso que eu já falei anteriormente: anjo da guarda, anjos, Cristo, Deus,
como que eles agem conosco? Eles ficam segurando a nossa mão, impedindo nós de fazermos errado, prendem-nos no quarto, nos dão chicotada? Não. E no entanto a gente diz que é o símbolo da perfeição do amor e o máximo da bondade no relacionamento. Pois é, e por que muitas vezes nós estamos tentando impedir as consequências? Olha, se nós fôssemos imitar a lei de Deus, o que nós faríamos é o que nossos benfeitor faz. Nos orienta quando a gente dorme, todas as noites nós saímos, né, do nosso corpo. É natural, quem tem medo de morrer é porque não compreendeu ainda que toda noite se ensaia a morte, e é um privilégio gigante retornar para o corpo, tá? Então todas as noites nós saímos do corpo, encontramos com os nossos benfeitores, ele nos orienta, nos esclarece, podem tirar as nossas dúvidas. Encontramos com outros também espíritos que já estão circulando mais tempo na espiritualidade. Encontramos com encarnados também que estão dormindo nos locais, né? Bom, é uma relação nossa no mundo espiritual, ela não para nunca. Mas quando retornamos, decidimos o que fazer, e ponto final. E não há nem benfeitor impedindo, empurrando, segurando eu de fazer qualquer coisa. Mas então, por que demasiadamente os pais prejudicam os filhos às vezes? Muitas vezes pela ânsia de acreditar que podem mudar o destino de uma pessoa. E isso nós trazemos conosco, aquela ideia de que eu tenho sim a capacidade, eu posso mudar essa pessoa. Então, nessa ânsia, nessa crença, eu acabo utilizando no desespero todos os métodos, inclusive os anticristãos. E aí o que a gente vê é as barbaridades que acontecem na relação familiar, né? Porque quando você pega uma pessoa dessa, o que ela quer? Eu queria fazer meu filho entender, eu queria impedir o meu filho de fazer tal coisa. Pois é, mas nós não podemos impedir, nós não podemos, e nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós só temos um poder de mudar a nós mesmos, isso é fato. Mudar os outros é uma pretensão, tá? Nem Jesus teve o poder de nos mudar, e se tivesse, por que não mudou? Porque não podia. Nem Deus tem este poder de nos mudar, por isso ele aguarda-nos a mudança, porque se também pudesse, teria feito assim. Então, quando nós vamos eliminando essa ideia, no momento que nós vamos nos tornando pais, bom, eu vou ter um ser espiritual, uma alma, um filho de Deus, um irmão meu, porque hoje, nesta reencarnação, eu sou pai dele. Mas quem sabe na outra anterior, ele que foi meu pai. Quem sabe na próxima seremos irmãos. Nessa mudança de cenário o tempo todo, qual é a minha verdadeira proposta? Desenvolver o amor fraternal. Essa é a única proposta. O amor parental, o amor pai, amor filho, amor marido, esses desaparecem com a morte, porque uma vez que a gente morre, não somos mais marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, irmãos, somos todos irmãos, filhos criados por Deus, somos irmãos de toda a humanidade em Cristo somos irmãos, inclusive irmãos de Cristo. Então, quando eu chego do outro lado, onde prevalece um único Pai para todos, um único Criador de todos, eu vou compreendendo que é aqueles laços consanguíneos, aquele corpinho que veio da barriga de mamãe, né? Era a carne, mas eu habitei aquela carne,
Então eu sou o espírito que se tornou uma alma ligada a um corpo e teve uma reencarnação. A minha mãe eu devo muito, muito, mas eu não nasci a partir dela. Quem me criou foi Deus, o ser pensante, o ser que sente, o ser que tem uma caminhada infinita ainda pela frente. Mas eu precisei, por uma estratégia divina, recomeçar a nascer num corpo físico. Nós somos espírito e energia. Então aí entra minha mãe e meu pai, cedendo geneticamente aquela energia necessária para criar, digamos assim, vamos falar bem claro, uma roupa espacial. Ué, quando eu não vou para a Lua, eu vou assim, desse jeito? Não, eu vou colocar uma roupa, porque a Lua, a gravidade, o ar, a pressão, tudo é diferente. Eu só vivo na Lua naquele período porque eu estou numa roupa espacial. O espírito fica na Terra porque ele também veste uma roupa espacial, o corpo físico dele. E que quando ele volta para o mundo espiritual, não precisa mais do corpo físico. Os laços consanguíneos estão ligados nessa hierarquia material, mas ele acaba se desfazendo. Com o tempo, nós vamos ganhando consciências, e aí então quando eu for olhar para o meu pai do outro lado e falar assim, nessa última você foi meu pai, mas antes dessa, eu que era o seu. E agora, quem que é pai de quem? Como você olhasse para uma sua esposa e dissesse, você foi meu grande amor, mas nas outras, quantos amores eu tenho? Compreenderam? Então eu vou entendendo que todas essas relações na Terra, no planeta Terra, no campo material, eles vão se desfazendo gradativamente. E muitas vezes é isso que nos incomoda, pelo apego que nós vamos criando. E aí que eu queria falar sobre isso. E é o apego que atrapalha o amor. Porque o apego é um vírusinho danado, eu brinco assim, o apego é uma doençazinha que pega em quem ama e vai gradativamente destruindo o amor. Qual é a diferença do apego e do amor? Bom, o apego, quando eu me apego a uma pessoa, eu tento controlá-la, manobrá-la, porque quando eu me apego a uma pessoa, quanto mais eu me apegar, eu vou parando de me preocupar com o que é bom para ela e vou começando a me preocupar cada vez mais com o que é bom para mim. De uma forma tão problemática que, se eu não perceber, eu acabo usando pessoas como objetos, sem sequer ouvir os sonhos dela, o que ela gostaria, o que ela não gostaria, e simplesmente decidindo tudo por ela, o que eu gostaria. E é nesse momento do apego que os pais se perdem. O apego toma conta. Então o pai já não quer mais saber do sonho de um filho, mas ele quer em um filho a continuação do seu sonho. Quando o apego entra num lar, os pais já não conseguem mais dialogar com os filhos, ouvi-los. Eles entendem que eles têm tudo para ensinar. Então os filhos é como se fosse um baú, que eles vão chegar ali, abre a tampa e joga tudo que tem ali dentro. E depois fecha. Isso é um filho. Eles não têm, quase como não tendo vida, vontade, opiniões próprias. Esse é o problema do apego. E é aí onde muitas famílias se perdem. Muitas, tá? Porque deixar as consequências chegar aos nossos filhos é um método divino. É um método. Qual é então o meu papel quando
meu filho falha, erra, engana e vem-lhe as consequências. Dar todo o apoio possível a esse filho para que ele aceite as consequências sem se revoltar com Deus. Como seu benfeitor faz com você. É a mesma coisa. Quando você faz, o benfeitor não te impede. Antes te aconselhou, mas não impediu. Depois de feito, vem as consequências, ele está do seu lado a hora que você chora e fala: calma, agora você vai, calma, aguenta, isso é importante. Você entendeu como que é? Você aprendeu? Mas ele não entra na frente das consequências, na sua frente, impedindo que as leis de Deus aconteçam. De forma alguma. Ele participa do seu sofrimento, te dando força, coragem, persistência e transformando todo o sofrimento, a dor, em ensinamento. Esse é o nosso papel. Se alguém falar assim: puxa, qual é o papel do pai? Os papéis dos pais é dos anjos da guarda materializado no mundo físico. Os anjos da guarda está todo armado da invisibilidade. Podem ir e vir para onde quiser e sem serem percebidos. Essa é a ideia mesmo, de nós não percebermos o mundo espiritual para pensarmos que realmente nós fazemos tudo o que queremos. Então, eles estão ali, armados dessa invisibilidade, e os pais deveriam ser os anjos da guarda materializados, né? Onde os filhos observaria os exemplos dos pais e copiariam esses exemplos. Mas, como eu disse, nós não somos perfeitos. Então, essa didática é maravilhosa se nós fôssemos santos e perfeitos. E aí aqui existe uma coisa também para a gente entender, né? Santo não casa. Porque santo nem precisa de praticar sexo. Então, santo não constitui família. E por que então a família é tão importante no planeta Terra? Para que um dia, através dela, a gente se torne santo. Então a família vai se acabar? Acredito que não. As famílias vão evoluindo e naturalmente quando nós falamos de uma evolução familiar, nós estamos falando de uma projeção bem longa, tá? Lá na frente, sim, vai acabar. Como é que então será criado? Deus, como sempre foi. Seremos todos irmãos. Para que existiria uma hierarquia familiar, onde espíritos conscientes, benévolos, né? Espíritos completamente devotados a Deus, servindo a sua vontade, precisaria de carregar esses títulos que está limitados exatamente à lei da terra ou a lei ao mundo material. Não teria mais necessidade, né? Muitos deles, depois de certa evolução, nem reencarnam mais. Então não precisariam mais de úteros ou de gametas. Então a tendência é partirmos para uma sociedade material, para uma sociedade totalmente espiritual. Mas e lá? Olha, lá eu não conheço, nunca cheguei, nem imagino como é que a coisa seja lá, mas que eu sei que funciona. Porque a gente tem que pensar de onde Jesus veio. E ele dizia que o pai dele só falava de um pai, o pai é o pai. Mas para vir na Terra, mesmo ele precisou da mulher, no mundo material. Compreenderam? O mundo material, nós precisamos jogar as regras das leis do nosso planeta. Terra, na Lua da Lua, em Marte do Marte, em Saturno, as regras não são a mesma, por isso não se intercalam. Os planetas são completamente diferentes, seres que lá estão, é tudo diferente. É importante nós abrirmos a cabeça bastante quando a gente fala em religião, em Deus, nunca focar só num único planeta, a Terra. Precisamos entender como funciona a bondade, a justiça,
de Deus em todo o universo, em todos os planetas, uma vez que Kardec pergunta aos espíritos se existe seres de outros planetas. Todos os planetas são habitados. Então, e agora nós já estamos batendo na trave, né? Porque uma hora vem, aí retira a reportagem, outra hora vem aí, então nós vamos entrar em contato com seres extraterrestres, não vamos entrar em contato, não sei o quê. Para nós, espíritas, se entrar em contato, só estará confirmando o que a doutrina espírita falou em 1858. Está lá, 1858. Todos os planetas são habitados, né? E hoje nós estamos abrindo a cabeça para essa possibilidade. Vamos ver quando acontecer, sem problema nenhum. Mas algumas religiões vão ter um salto, um choque gigante, porque ainda alguns acreditam que o mundo é só a Terra. Imagina quando descobrir que a Terra é um ponto ínfimo em todo esse universo, desprezível. Então, ele continuando, vamos passar por excesso de preocupações, muitos cônjuges, agora casais, descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Mais uma maneira da gente perceber que o amor homem, mulher, não é o amor pleno, é o amor fraternal, mas ele é uma forma de buscar, através da relação, que nos permite trocar experiências, receber apoio mútuo durante a caminhada, durante o aprendizado. Eu diria assim, é mais ou menos assim: se já pensou se chegar numa escola que você não consegue fazer amizade com ninguém, e você vai ter que ficar ali 50 anos, não vai ter amizade com ninguém, ninguém faz amizade com ninguém. Agora você imagine uma escola que você chegou e você já consegue, é uma escola que já tem uma ideia já dos alunos de fazer amizade. Então de repente você faz amizade com um, com dois, o tempo vai passar mais rápido, você pode dividir experiências, você pode fazer trabalho juntos, compreendeu? Então a Terra é uma escola em que este amor homem e mulher, ele proporciona-nos amizade, também proporciona nós encontrarmos esse parzinho para a gente caminhar junto. Isso ajuda e muito nesse planeta. Imagina ficar o tempo todo na solidão, né? Então, mas eu não me casei, mas tem amigos, né? Então, também é muito bom. Imagine você não ter ninguém, nem para ficar. Na escola a gente tem um intervalo, né? Nem para ficar no intervalo. Esse mundo seria insuportável. Então, aqui está. Só que o que acontece? Quando nós não somos perfeitos, pode ser que o ciúme comece a tomar conta. Mais uma vez, aquele vírusinho chamado apego, posse, entra nas relações. Porque nós não somos perfeitos, não temos uma vacina ainda para isso. E aí então os casais começam a se desequilibrarem. Aqui é um dos itens, né? Se desequilibrarem, e quando assusta aquilo que era realmente um amor, vira uma disputa, né? E isso é a causa ainda de grandes crimes. Por incrível que pareça, nós falamos tanto do amor, mas em nome do amor, os maiores crimes que cometemos é em nome dele. Falamos tanto de Deus e do amor de Deus, e até hoje existe uma guerra chamada Guerra Santa que nunca parou, em nome do chamado amor de Deus. Será que a humanidade sabe o que é o amor?
O amor fraternal, por isso que o amor fraternal é uma coisa que a doutrina nos mostra qual é o objetivo de todas essas facetas de amores que existem. Amor de filho. Vamos fazer um exemplo aqui. Nasci. Cheguei na Terra. O primeiro sentimento meu é amor pela minha mãe. Já no ventre eu já começo com ela. Depois, ouvindo minha voz fora do ventre de mamãe, conversando do meu pai, conversando com a minha mãe, essa voz é do papai. Gostei, porque quando o papai fala com mamãe, mamãe fica bem. Quando estou falando de um casal equilibrado, sem brigas, mamãe fica bem. Então essa voz é algo bom para mim. Quando a gente nasce, eu ouço de novo aquela voz. Aí essa voz é aquela que dava aquela sensação à mamãe. Então eu estou em casa, acolhido. Então eu aprendi agora o amor filial com a minha mãe, filial com o meu pai. Se de repente eu sou o primeiro, estou reinando. De repente vem mais um. E agora eu aprendi o amor entre irmãos. Numa única vida, hein? Olha quantos amores eu estou no terceiro amor. Cresci, né? E comecei a fazer amigos. Amor de amizade. Casei, amor de marido. Tive filhos, amor de pai. Meu filho teve filhos, amor de avô. Vamos parar por aqui. 7 facetas. 7 maneiras de amar diferente. Apesar de que o que há de diferente é as responsabilidades de cada um nesses pontos. Qual é a base de tudo? Qual é a finalidade, eu vou dizer assim, qual é a finalidade de tudo isso? Se depois que eu morro, a ideia é que isso venha gradativamente cair. É culminar para o amor fraternal. Quando eu chego do outro lado e percebo que não é a única vida que eu tive, e que tive diversas famílias, diversas mães, diversos pais, diversos irmãos, diversos filhos, eu vou entender que qual é a finalidade nossa então de amar a humanidade, o maior amor do mundo, amar toda a humanidade, independente cor, religião, time de futebol, política, independente de tudo. Se Deus criou e não me perguntou se eu concordava ou não, eu tenho que obedecer e amar. É meu irmão, é filho de Deus. Então, quando os casais acabam se perdendo, começam a se perder no ciúme, e isso é muito comum, é a falta dessa visão do amor fraternal que faz com que, no desespero, um acaba ultrapassando o limite para impedir o sofrimento, primeiro de si próprio, da perda daquele companheiro ou daquela companheira, e às vezes para impedir até mesmo que o companheiro ou a companheira siga e seja feliz com outro parceiro. Por isso que ele está falando do amor fraternal, porque se nós tivéssemos como base o amor fraternal, em cima dele essas facetas, eu entenderia nessa hora o seguinte: sim, minha companheira parou de me amar como homem, mas como eu, antes de ser homem, eu sou filho de Deus, eu devo continuar amando como minha irmã, também filho de Deus. Então, se ela não mais me quer como homem, e ela também tiver o amor fraternal, ela ainda continua me querendo como filho de Deus. E nós podemos ser muito bons amigos, auxiliar-nos, torcermos um pelo outro e pela felicidade. Porque afinal de contas, o que não deu certo é uma tentativa de união segundo as leis da terra. Mas pelas leis de Deus, nada foi afetado.
absolutamente nada. Mas como não existe o amor fraternal, a impressão que nos dá é que se isso acontece, alguém leva de nós alguma coisa. Se a minha companheira está indo embora, ou se eu estou indo embora, ela se sente lesada. Porque a gente acredita no amor romântico demais. E aí que está um grande erro também, tá, gente? Tem relacionamentos familiares, acho que são 4 palestras, relacionamentos familiares, vai falar várias facetas. Está no nosso canal. Porque nos ensinaram, pegaram o amor e transformaram ele em algo muito romântico. Essa capa, essa fantasia de romantismo não existe. Amor é muito lógico, no sentido, trabalha muito com a lógica. Ele vibra sentimento, não emoção. E aí, quando romantizaram, tiraram o sentimento e deixaram a emoção. O que aconteceu? Nós acabamos nos apaixonando ao invés de amarmos. Porque nós assimilamos a ideia de que a paixão é o amor. E passamos a ensinar e conviver numa sociedade que se apaixona. E a paixão é assim mesmo. É aqui um, aquilo outro, vai, passa. É fulminante, faz tremer a cabeça, dá tremor no corpo, faz você ficar gago, você não dorme à noite, não come direito, é isso aí mesmo. Isso chama-se paixão. E o amor? Tão tranquilo que às vezes você olha e pensa, será que eu amo? Porque eu vejo os defeitos. Mas será que eu amo? Porque eu quero essa pessoa feliz. Mas será que eu amo? Ela chegou e disse assim pra mim, não vou mais ser feliz com você, Guto, vou seguir a minha vida. E eu disse, tudo bem, cuidado, hein, com as pessoas e tal, qualquer coisa me liga. Aí eu contei isso pro meu amigo, ele disse, então você não ama ela? E eu digo, mas será que... Então eu não amo ela? Porque eu desejo que ela seja feliz. Onde? Com quem? E como ela escolher? Eu só quero que ela me diga assim, Guto, estou feliz. Isso é amor. Perceberam? Não tem troca, não tem acordo, é extremamente livre. Como amor de mãe, né? A gente fala, amor de mãe é um amor muito próximo. Por quê? O filho cresce e vai fazer faculdade. Ele liga para a mãe, aqui que a mãe fala, meu filho, você está bem? Estou bem, mamãe. Acabou. Olha, ele não mora com ela, foi para um lugar fazer uma faculdade que ela não sabe nem às vezes falar o nome, não sabe onde ele está morando, nem com quem ele está andando, mas nem sabe se ele vai voltar para casa depois de formado. E o que ela quer? Ela só quer ouvir dele assim, não estou bem. É um amor incondicional. Esse amor pararam de falar na nossa sociedade e incentivaram-nos o amor de paixão, apego, dependência. Misturaram tudo, bateram no liquidificador e disse assim, toma, isso aqui é amor. E então nós ficamos cada vez mais doentes. Estamos em busca deste amor doido, louco. Esse amor doido, louco, depois de um tempo, ele nos adoece, machuca pessoas, nos machuca, nos maltrata, cerceia limites, cerceia liberdades, é abusivo, é terrível, é tirano. Agora nós estamos vendo o reflexo de tudo isso, porque agora nós vivemos numa sociedade que as pessoas não querem admitir que amam, porque é como se sentir ET. Ninguém mais quer relacionamento sério, porque é como se sentisse que... O que? Você quer relacionamento sério? Você quer casar? Você tá doido, né? Ninguém quer mais casar, ninguém mais quer ter família, porque família não dá certo, porque família é coisa ruim, amar é sofrimento, ninguém merece ser amado, e enfim. Percebemos que a nossa sociedade nos adoeceu. Pronto, mais uma armadilha bonita. E agora, mais uma vez, a religião entra para falar assim, para com isso, acorda, fulano. Isso tudo que nos falaram não é amor. Amor é algo sublime. Amor não machuca.
Ninguém sofre por amor. Amor não provoca sofrimento. Imagina Deus sofrendo pela humanidade. E olha que teria motivo demais para sofrer. O homem ia precisar de um psicólogo do outro lado. Jesus sofrendo, os anjos sofrendo, então, todo mundo da play de espíritos evoluídos estaria todo mundo internado hoje, porque a humanidade só dá trabalho. E eles não sofrem. Não sofrem. Por quê? Porque o amor é fraternal. A base do amor fraternal. E aí então agora nós vamos entendendo. Então não pode ser amor de mulher, não pode ser amor de pai e mãe com filhos, e vamos passar para o terceiro. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismos de sombra. Ele está falando assim: amor de amigos. Cada dia que passa temos menos amigos. Aumenta o número de likes, aumenta o número de acessos na nossa conta, mas amigo, cadê eles? Não é verdade? Cadê os amigos? Cadê aquela pessoa que eu procurava para passear? Cadê aquela pessoa que eu procurava para bater um papo? Cadê aquela pessoa? Cadê os amigos? Cadê aquele que batia na minha casa, que ia fazer uma visita? Cadê alguém que eu possa sair da minha casa e fazer uma visita na casa dele? Acabou. Porque também as pessoas nos venderam mais uma imagem. Amigos dá problema, amigos nos traem, amigos nos enganam, amigos falam mal de nós, amigo dá muito trabalho para manter, tem que ter muita paciência, porque ninguém é tão estável assim. Então tem dia que ele está bem, mas tem dia que ele está péssimo. Então a gente tem que engolir muita coisa. Amigo nos ensina, nos cobra muito perdão. Para você manter uma amizade é caríssimo. Sempre falaram isso para nós. Você sai até hoje, você provavelmente pode sair sozinho. Você vai num show lotado de gente, ninguém te conhece mais. Acabou aquele momento onde, há um tempo atrás, existiam grupos e grupos de amigos, onde iam grupos. O grupo já fazia a sua própria festa, só escolhia a casa de alguém que... Onde vai ser a festa hoje? Na casa de fulano. Opa, já sabia todo mundo que ia. É o grupo. Nem isso mais tem, né? Então nós estamos ficando cada vez mais sozinhos, mais cheio de likes, like, ok, mas... E aí é um momento que a gente pensa: quem está comigo? Quem acompanha-me? Quem me conhece? Quem sabe quem sou eu? Estamos longe disso. E aí a invigilância vem. As belas amizades, ele diz, terminam em abismos de sombra. Bom, nós sabemos hoje que um amigo, não existe relacionamento sem troca. Portanto, um amigo me ensina e eu ensino ele. Mas eu posso ensinar com amor, mas ele pode me ensinar com mais rude a forma. Ele cobra demais, exige mais, ele exige mais de mim perdão. e às vezes você pode dar mais amor e atenção, mas são trocas, são ensinamentos, né? E é muito bom, porque essas relações nos amadurecem. Muitas vezes nós fugimos do nosso lar porque a gente fala: não, no meu lar não tem jeito, eu não dou bem com minha mãe, não comporto com meu pai, meus irmãos são diferentes de mim, e eu acabo caindo ainda num amigo que pode ser muito parecido com alguém da minha família, mas é amigo. E quando é amigo, dá certo, porque a gente é mais tolerante, cobra menos, impõe também muito menos, cede mais. Então, mas vem o momento da invigilância. É quando eu permito que a onda, os comentários começam a dizer que aquilo é ultrapassado, é muito difícil, e estamos vivendo uma onda agora de pensamentos que você deve optar pelo que é mais fácil, né? Então, quando você tem alguma coisa com dificuldade, sempre vem alguém dizer: larga isso aí, troca de amigo, troca de emprego, troca de carro, troca de esposa, troca de marido.
Manda seus filhos embora, sai de casa, troca família, constrói outro. Tudo é simples resolver os problemas. Tudo você troca. Entramos num... Antes era um consumismo de eletroeletrônicos, construção, meios materiais. Agora a gente troca até pessoas. Trocamos de pessoas como trocamos de eletrodoméstico. Alguns chegam até a pensar, quando um eletrodoméstico estraga, fala, será que eu vou levar para um técnico? Ih, não compensa não, vai ser caro. Compra outro, é mais barato. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Olha, meu marido andou meio... Está muito para baixo. Eu não sei se é melhor a gente viajar, né, e buscar uma religião. Acho melhor você trocar de marido. É mais fácil, tá certo? Porque vai que não dá certo o conserto, a tentativa, né, não vai melhorar. Então tudo é assim, tudo troca. A superficialidade. Por que a gente é superficial? Porque a gente não tem uma base, que é o amor fraternal que nós estamos falando. Então se não desse certo nada do que deveria dar, eu vou ficar na última base, no amor fraternal. É aqui que eu fico. Sem isso, nada sobra. E então a gente vai vendo agora o apelo evangélico. Por isso, o apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. Qual é o apelo? Permaneça o amor fraternal. Ele está dizendo, Paulo, a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Não tem outro. Nós combinamos para isso. No nível da fraternidade não existe raça, cor, religião, não existe nada, nenhum título dado pelo homem e que nós utilizamos na Terra. Tenta pensar aí. Como? Nem homem, mulher, nem homem, mulher. O espírito não tem sexo. Eu posso reencarnar como uma mulher, tanto quanto um homem. Isso depende da fase da minha evolução e que eu preciso passar por experiência. Se eu ficar só como homem, encarnando como homem, eu serei fragmentado. Como eu vou ser evoluído e entender de uma mulher? Então eu também preciso encarnar como mulher. E então eu serei completo. A tal ponto que as minhas energias masculina e feminina sejam tão desenvolvidas que uma completa a outra, a ponto de não precisar buscar uma segunda opção. Enquanto nós estamos numa personalidade, nós estamos vibrando uma determinada energia e sentimos necessidade da outra energia, já que não temos. Esse é inclusive isso é um grande método da espiritualidade para nós. Nos obriga a sermos dois, para cumprir então o que Jesus nos disse: quando dois ou mais estiverem falando de mim, ali estarei presente. Se eu fosse completo, não seria dois, seria um. Então, a fraternidade pura é o mais sublime de todos os sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus é sincero irmão das criaturas. Precisamos elevar nosso pensamento a isso. Eu sou filho de Deus. Então ele vai dizer assim: não é vítima dos fantasmas, do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Não é vítima. Por quê? Porque ele não precisa ficar se protegendo nesse sentido. Ele está com um irmão. Nós vamos colocar assim: imagine que toda a humanidade tivesse o patamar mínimo do amor fraterno. Acima disso, as nossas necessidades. Então não haveria mais despeito, inveja, porque aquela pessoa é meu irmão. Ambição, eu ultrapassaria um irmão. A desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se. Agora ele vai mostrar por que isso. Porque eles se alegram com o júbilo dos companheiros. Então, se alguém está se saindo melhor nessa reencarnação e eu o amo no nível fraternal, eu me sinto muito bem por ele.
sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. Tudo que acontece com os nossos irmãos, até mesmo aquele que de alguma forma pisou na bola comigo, né, que errou, que falhou, que se enganou, eu ainda assim me sinto bem, me sinto feliz de saber que ele está bem, que ele está caminhando, que ele está aprendendo. Agora eu vou entender então a visão de um benfeitor quanto a nós. Imagine que um benfeitor, ele diz assim: Guto, eu tenho dois caminhos, A ou B. E aí ele diz assim: olha, o A é assim e o B é assim. Aí eu digo: eu vou pelo B. O que você acha? Bom, o que eu acho não importa. O que importa é o que você estaria disposto a aprender. Bom, eu quero ir pelo B, mas eu estou com medo, porque o caminho B é um caminho difícil. E aí ele vai dizer assim: tudo bem, se não der certo, você vem pro A. É bem assim mesmo. Aí você fala assim: bom, então também eu vou pro B. Quando você vai pro B, é um caminho horrível. Você escolheu o pior caminho que você tinha para fazer. Aí você tá acabado, cheio de culpa, consequência. Seu benfeitor chega para você e fala: e aí, como é que você tá? Eu tô horrível. Como que você deixou eu escolher aquele caminho? Mas foi o caminho que você escolheu. Então, e parece que você tá com um ar aí todo alegre, todo feliz. Sim, porque você acabou de descobrir que o caminho B não é mais bom. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pro A? Entendeu? Ele não vê nas nossas experiências, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, nenhum mal, porque é a lei de Deus. O que ele vê são métodos que nós escolhemos para evoluir, para aprender. E todos os métodos são bons. Se você quer ir por um método fácil, mas é muito difícil, obedece a lei de Deus em tudo. Raríssimos são os espíritos. Parece-me que a cada 2.500 anos, espírito consegue fazer isso. São raros, muito raros, que aceita obediente à lei. A maioria somos nós mesmo, tomados pelo ego, né? É onde Deus fala: vai para a esquerda. Aqui vou para a esquerda, nada, eu vou para a direita, porque eu sou muito mais esperto, vai dar muito menos trabalho e eu vou chegar lá. E ai de Deus, eu não tomo o lugar dele. Sempre o nosso ego é melhor. Então ele diz assim: olha, parabéns, você acabou de escolher um caminho, agora você aprendeu, escolhe o outro. É para isso que somos imortais. Imortais significa nunca mais deixaremos de existir, de sonhar, de pensar, de amar, de aprender, mas também, se escolhermos errado, de odiar, de lutarmos, de errarmos, de falharmos. Isso depende de qual é a qualidade de vida que eu escolho para a minha imortalidade. Eu quero uma imortalidade tranquila? Vão fazendo, não pense duas vezes. O Cristo veio, nos deixou um caminho bem claro, não tenha dúvida. Agora, depois que ele partiu, muitos caminhos foram criados, métodos, etc, etc. Bom, agora as coisas são outras. Caminhe com Cristo, né? Não estou dizendo que é o único caminho. Existem vários avatares, diversas religiões: Buda, Zoroastro, Confúcio, Aristóteles, Platão, e tem tantos. Todos nos levam a Deus. Só existe um, escolhe um e vai fundo. Você não precisa ter 2, 3, 4 religiões. Escolhe uma, mas uma para valer. E vai. Religião é como método. Eu quero aprender método ângulo, método objetivo, método de aprendizado comum,
construtivo. Não importa. A gente nem sabia que isso existia. Entrava na escola, fazia o método. No final todo mundo fala português, sabe matemática, vai fazer prova, tudo igual. Qual é o método melhor? Uns se adaptam mais a um e outros a outros. Mas como a gente não sabia disso, nem sabia nem que era o método. É assim também a religião. É impressionante o islamismo. É incrível com a semelhança do espiritismo. Tem algumas coisas, lógico, senão não seria, não existiria a doutrina espírita. Mas é muito parecido. A maneira, como eles falam, tá? É muito parecido. E olha, o budismo tem muita coisa semelhante, né? Por quê? Porque as verdades foram esparsas em todo o planeta. Por que Jesus não conseguiria atender todas as raças humanas? Porque nem todas vieram de um único local em termos de evolução, né? Então, como, por exemplo, uma raça muito antiga na Terra, que tinha, por exemplo, um politeísmo, aceitaria Jesus? Lembra que os hebreus tiveram que primeiro implantar um monoteísmo para depois Jesus vir? Tem muitos locais, por exemplo, a Índia ainda é muito politeísta. Jesus não vai ter como entendê-lo. Mas no final dessas concepções politeístas, cada um assumindo uma figura arquétipa, vai chegar todos juntos nos ensinamentos de um só, o Cristo. E assim vai. Para os islâmicos, Jesus é um profeta, é um dos Messias, mas não é o único. E assim vai. Não importa. O importante é que todos nos levam a um único ponto: só existe um único Deus. Não tem religião melhor que a religião, não tem religião que leva para o inferno, religião que leva para Deus, mais forte, mais poderosa. Não existe. Existe a religião que você leva a sério. E quando você leva a sério, há uma grande diferença. O homem que se sente, continuando, o homem que se sente filho de Deus é sincero, irmãos, criatura, não é vítima de fantasma, do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Porque os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. Agora ele vai falar, as afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Mesmo quando nós encontramos choques de personalidade, de relacionamentos, em que a gente vê claramente a expressão da índole de cada um, da maldade, da irritação, da violência, passa, né? E aí o que acontece? Vai ainda ficar na base o amor fraternal, porque nós vamos entendendo que todo ser humano, nós não somos perfeitos. Uma hora é o dia bom seu, outra hora é o seu dia ruim, outra hora é o meu dia bom, depois outra hora é o meu dia ruim. Como nós não somos iguais, porque não fomos criados ao mesmo tempo, não temos as mesmas experiências, somos diferentes. Eu reajo de um jeito no meu dia ruim, você reage diferente no seu dia ruim. Muito bem, foi violento, nós brigamos, nós nos entendemos, ótimo, tudo bem. Mas não tem mais amor, quebrou o amor naquele nível que nós nos encontrávamos. Éramos amigos, não somos mais. Éramos marido e mulher, não somos mais. Convivíamos como pais e filhos, não convivemos mais. Sobrou ainda o amor fraternal. O amor fraternal está aqui, sustentando. Bom, chegou aí, você não reconhece mais como seu pai, como sua esposa, como seu marido, como amigo. Tudo bem, acontece, né? Acidente de trajetos, mas ame-o. Agora nós vamos entender que esse é o amor que Jesus estava falando. Amai os vossos inimigos. Como eu vou amar o inimigo?
O grande problema é que o título inimigo coloca ele num patamar, para nós, psicológico, de malfeitor. Alguém que tirou algo nosso, alguém que deve algo nosso. Então, eu não consigo enxergá-lo como irmão, filho de Deus. Mas vamos lá, vamos fazer um raciocínio lógico aqui, meio... Pode ser que alguém fale, não gostei desse raciocínio. Vamos lá. Uma pessoa muito mal me fez muito mal. Nós brigamos. Ninguém mais se viu. Deus não mandou um raio e matou ela. Deus não eliminou ela. Pelo contrário, fiquei sabendo de notícia que ela está melhor do que eu, com toda a maldade, inclusive com tudo que ela me roubou. Pois é. E agora? Você fala que eu tenho que amá-la? Não, não tem que amá-la com aquela personalidade, aquela lembrança do que ela te fez de mal, mas como filha de Deus. Não tem para onde você correr. Como filho de Deus, você vai entender que aquela pessoa pode ser que você foi a última pessoa com quem ela fez a maldade. Depois ela aprendeu e nunca mais fez. E o seu ódio por ela pode mudar seus pensamentos e você começar a ser um malfeitor, inclusive para outros, justificando a sua dor. Quantas pessoas são malcriadas, maltratam as pessoas, fazem mal, justificando a dor que elas carregam dentro delas, como uma desculpa para pisotear, humilhar, maltratar, caluniar. Isso não é desculpa. Então, sim, existe um sangue. Nós não temos sangue de barata, existe um sangue aqui mesmo, vermelho. Dói. Não somos perfeitos. Machuca-nos. Depois que você olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, não quero nunca mais encontrar com essa pessoa. Sim, tá bom. Mas existe uma coisa. É filho de Deus. E torcer por ela é importante, porque quando você torcer por um filho de Deus, não importa se ele é bom, se ele é ruim, não importa o que ele te fez, importa que Deus o criou. E se você obedece o Pai, a Deus, as leis, vai ter que submeter a mais uma vontade dele, que é ele ama aquele filho que você odeia. E como eu vou entender isso? Um pai que ama o meu inimigo. Bom, sem falarmos de vidas anteriores, é impossível você entender isso. É impossível. Tá bom? Mas, com certeza, nada é injusto. Absolutamente nada. E olha que muitas vezes eu cheguei até a pensar que essa teoria pudesse estar errada quando defrontava realmente com a lógica. E as explicações vêm. Basta a gente querer pesquisar, a gente encontra as respostas. Mas não podemos fixar uma. Deixa ela ver. Na teia continuando. Então as afeições violentas passam. Vai ter briga, mas depois o tempo passa, os motivos, e volta o amor fraternal. Vamos lá, vamos pensar uma coisa assim: se eu tivesse com a cabeça no amor fraternal, mesmo que nessa vida eu não consigo esquecer, perdoar, né? Esquecer a gente não vai conseguir nunca, porque quem esquece tem problema de memória. Então perdoar, eu não consigo perdoar, mas aí na próxima reencarnação eu consigo, porque eu trago comigo de novo aquela ideia de que é amor fraternal, todos somos iguais, vamos recomeçar as nossas relações. Sem isso a reencarnação também não funcionaria. E ainda mais uma coisa, quando alguém me pergunta assim, se eu tive outras vidas, por que eu não lembro do que aconteceu? Como que eu posso ter certeza que o que eu estou passando agora é algo que eu mereça? Se você lembrar das outras vidas, o amor fraternal, o conceito de amor fraternal desaparece. Ele vai desaparecer. Por quê?
eu só consigo recomeçar, no mínimo, com amor fraternal, quando eu esqueço. Se eu não esqueço, é continuidade. E vai ser difícil, tá? Tem coisas que nós sofremos nesta vida e estamos tendo dificuldade de perdoar. Estamos tendo muita dificuldade nessa vida. Imagina eu passar com isso para outra vida. E aí da outra ter mais erros, e outra daqui vai chegar um dia que eu nem nascer quero. Tanta coisa que eu lembro. Então zerar tudo. Amor fraternal é a base inicial de tudo. Vamos tentar de novo. Aí é igual o jogo. Lança a bola. Vamos ver o que vai dar agora. Todo mundo na base única. Todos somos filhos de Deus. Todos vamos recomeçar. Então, na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É como já falamos. Uma hora pai, uma hora filho, uma hora vai mudando. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Sabe, quando eu sempre digo assim às pessoas, o amor fraterno é o que você se agarra, vai se agarrar e vai te salvar quando todas as teorias de amor humanas falharem. Vamos dar um exemplo? Quando sua mãe tentar um aborto, mas você resistiu e nasceu. Quando teu pai te violentar, mas você fugiu de casa e foi se abrigar em um irmão. Quando o teu irmão te trair, uma única existência isso, estou falando uma única, você está vendo que o negócio é feio, te traiu. Quando todos os laços das pessoas que pela teoria humana deveriam te amar, não te amaram. Muitos de nós vão dizer, acho que eu vou para o abismo nascer de novo. Então a gente vai encontrar uma coisa chamada amor fraternal. Agarra-se nele, porque independente de tudo que te fizeram, existe uma base da qual você vai ter que olhá-los. São filhos de Deus. E mais, uma coisa mais interessante aí, Deus não impediu, Jesus não proibiu, a pleia de anjos não agiu, seus benfeitores não interromperam o processo, e os espíritos amigos, familiares assistiram. Quem somos nós para dizer que está errado? Tem algo na nossa lógica que diz, epa, o que eles sabem que eu não sei? E eles estão com base no que eles sabem, e eu estou com base do que eu não sei. É possível ter lógica nisso? Eu tenho a razão por me basear no que não sei, enquanto eles se baseiam no que sabem? Não tem lógica. Desarme-se. É o momento que a gente se desarma e diz, Senhor, faça de mim o instrumento da minha paz, porque é através de mim, da forma como eu vou enxergar tudo isso que acontece na minha vida, que eu vou manter-me em paz.